Boa noite, hoje vamos falar de medidas para a preservação de empresas e postos de trabalho aqui no estado depois da tragédia que devastou o Rio Grande do Sul e teve impactos imensos na economia. Em especial, vamos falar de uma linha de crédito destinada a micro e pequenas empresas que estão em cidades que decretaram calamidade pública. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de Banrisul, o programa Banrisul Reconstruir RS, o negócio é reconstruir. OAB RS em defesa da sociedade, OAB RS em defesa da advocacia e da cidadania. Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Fiergues, compre mais produtos do Rio Grande do Sul. Somos incansáveis. Juntos somos fortes. Prefeitura de Canoas, a Prefeitura de Canoas agradece a solidariedade de todos os voluntários e vinhos do mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Olha só, pessoal, um reforço de peso no auxílio às empresas atingidas pelas enchentes. O Sicredi, instituição cooperativa com mais de 2,5 milhões de associados, começa a operar as linhas de crédito do Pronamp Solidário, num volume total de R$1 bilhão. Os recursos vão beneficiar pequenas e microempresas nas cidades em estado de calamidade pública. Eu converso agora com o presidente da Central Sicredi Sul e Sudeste, Márcio Porte. Boa noite, Márcio, tudo bem? Já começo te perguntando como as empresas beneficiadas podem ter acesso ao Pronamp Solidário. Olá, boa noite, Orestes. Esse é um momento bem delicado, né? Um momento de retomada, de reconstrução, e as linhas de crédito ajudam bastante, principalmente essas vindas aí do governo federal, normalmente com taxas de juros adequadas, como é o caso do Pronamp, inclusive com subsídio, né? E muitas vezes a dúvida até é o que é o subsídio, né? Subsídio é uma espécie de um desconto, em que a empresa, ao tomar um volume de crédito, por exemplo, de R$100 mil, o governo concede um desconto de 40%. Então, a empresa, ela segue com a sua obrigação, não de R$100 mil, mas sim de R$60 mil, porque o desconto ele pode chegar a 40% no caso do Pronamp. Então, essas empresas hoje, a nossa orientação é que já comecem a buscar as instituições financeiras, já busquem informar quais são as suas necessidades. No caso do Pronamp, ele é vinculado ao faturamento, é até 60% do faturamento que a empresa teve no ano de 2023. Então, esse é o limitador que a empresa pode tomar. E aí, como eu disse, que as empresas já busquem hoje, né? Já procurem o Sicredi ou as demais instituições financeiras. Qual é o valor, Márcio? Só para repetir, para ficar bem claro. Ele está atrelado ao faturamento do ano passado, é isso? Isso, 60% do faturamento de 2023. Esse é o limitador. Do faturamento anual? Faturamento anual, isso. Certo. Limitado a R$150 mil. O valor limitado. Até porque é para micro e pequenas empresas. Isso, exatamente. E qual é o desconto? Ele pode chegar a 40% ou ele é de 40%? Ele é de 40%, só que o volume disponibilizado pelo governo ele não é tão grande assim. Nós temos aí um volume total de 30 bilhões, né, disponibilizado pelo governo federal, só que desses 30 bilhões, 2,5 bilhões, então um pouco menos de 10%, são os recursos que vão contar com o subsídio. Então, nós vamos ter aí 10%, arredondando, né, das pessoas que procurarem o Pronamp que vão ter o subsídio, mas a grande maioria dos tomadores de crédito vai pagar o valor integral da sua parcela ou do seu financiamento. Então, porque o subsídio não é para todas as operações. Mas quem é que ganha o subsídio? Desculpa eu insistir nessa informação, porque ela é importante. Quem que vai ganhar o subsídio? É quem chegar primeiro ou tem algum critério técnico? Tem 2 critérios, Orestes. Um deles é que seja de um município que foi atingido e um dos municípios com decreto de calamidade. Essa é uma das necessidades para ter o subsídio. Quantos municípios nós temos nessa situação? Mais de 200.
Não, são menos os municípios que nós temos diferentes... É um decreto de calamidade pública, é isso? Isso, exatamente. Em torno de quanto, Márcio, tem ideia? Nós estamos falando aí em torno de 50, 60 municípios, né? Porque nós temos diferentes decretos também rodando nesse momento, né, Orestes? E aí depende dessa questão aí de qual decreto, né? Sim, porque o governo fala em 469 municípios atingidos pelas enchentes, mas cada um foi afetado de uma forma diferente. Certamente esses 50 é aqueles que foram muito mais afetados. Isso, nós estamos falando do quê? Dos municípios do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo, os municípios do Vale do Jacuí, do Paranhama, né? E falando da região metropolitana de Porto Alegre, basicamente são esses os 50 municípios dessa região, né? Então esse é o primeiro critério. Qual é o segundo para ter o subsídio? Então o primeiro critério é o município estar em calamidade. O segundo, essa empresa ela precisa comprovar perdas. Então, que a empresa ela demonstre que ela foi invadida pela água ou a empresa foi destruída, né? Então tem essa comprovação. Eu sempre fico preocupado com essa burocracia da comprovação. O que é essa comprovação? Bastam fotos e vídeos? Eu não tenho os detalhes aqui, mas de fato fotos, vídeos, né, documentos que comprovem o endereço também, né, que comprovem que o estabelecimento ele foi invadido, como eu disse, assim, tomado, destruído, né? E agora o governo do estado lançou uma ferramenta, né, o mapa de todo o estado das áreas alagadas, que tem imagens de satélite de todas as áreas afetadas. Então essa comprovação também certamente vai ser buscada pelo Sicredi, né, para fazer essa comprovação. Isso, exatamente, para reduzir essa burocracia, né, Orestes? E o terceiro aspecto, então o primeiro é calamidade, né, vamos dizer assim, com a comprovação, o primeiro e o segundo, e o outro, de fato, é a velocidade. Aquelas empresas que primeiro forem buscar os recursos, elas terão o privilégio de ter o rebate. E as que vierem depois já não terão mais o rebate, o subsídio desse recurso do Pronampe. Então a velocidade é muito importante nesse momento, né, para essas pessoas, essas empresas que buscam o rebate, o subsídio do Pronampe. Bom, então hoje é segunda-feira, dia 10 de junho, já está disponível para as empresas acessarem de que forma? É indo na agência, por um site? Isso, é a ida presencial na agência do Sicredi ou em qualquer instituição financeira, porque é uma operação diferenciada, então a gente precisa preparar todo esse dossiê. E essas primeiras empresas que forem serão beneficiadas pelo rebate, né, pelo subsídio. As demais também têm um bom apoio financeiro, que é a taxa de juros. Nós estamos falando aí de taxa Selic mais um juro limitado a 6% ao ano. Então, na pior das hipóteses, estamos falando em 16% ao ano para essas empresas atingidas. É uma taxa ainda mais baixa, né, do que as taxas praticadas hoje pelo mercado. Mas existem também, né? E tem um período de carência, Márcio? Tem, até 2 anos de carência e um prazo... 2 anos? Isso. Isso é fundamental, né? Porque agora, para retomar os negócios, precisa realmente, né, de um tempo de carência maior. Eu me lembro que esse tipo de financiamento, o Pronampe, eu estou falando Pronampe, mas então a sílaba tônica está lá no final, Márcio. O Pronampe da pandemia do coronavírus, ele tinha uma carência de 12 meses, se eu não me engano. Isso. E por que a diferença da pronúncia? Porque existe uma linha de crédito para o meio rural que se chama o Pronampe, do médio produtor. Então, perfeito. Fala do Pronampe, é justamente enfatizando o MPE, né? A micro e pequena empresa, né? Então, o E final ele é bastante destacado. Claro que no dia a dia, quando uma empresa for procurar, ela não vai buscar o recurso do crédito rural. Mas internamente, para nós, faz toda a diferença essa entonação final da letra E. Mas o que eu ia comentar, né, Orestes, além do Pronampe, existem várias outras linhas de crédito, também muito atrativas. Tem uma linha de crédito que é do BNDES Solidário, uma linha de crédito com juros zero, e ela tem só a correção do IPCA, correção da inflação. Então, é uma linha, em termos de juros, é até mais benéfica do que o Pronampe, BNDES Solidário. Então, a recomendação é que as pessoas interessadas, empresas interessadas, busquem a sua instituição financeira. Tem várias alternativas aí, justamente pelo estado, né, de calamidade, de emergência que a gente vive. Tem várias alternativas para apoiar nesse momento de retomada, de reconstrução, seja para pessoa física, jurídica ou mesmo
o agronegócio também, né? Não, e as agências do Sicredi estão muito preparadas, né, para receber os seus clientes, ampliaram em número, né, em número mesmo, em quantidade, e também o conforto das agências do Sicredi em todo o estado e pelo Brasil afora, elas melhoraram muito aí nos últimos anos, e essa orientação que eu sempre digo aqui, falei com o presidente aqui do Sicredi União Metropolitana, está sempre nos atendendo aqui, viu, Márcio Ronaldo? E ele diz, olha, a diferença do Sicredi é que a gente é uma cooperativa, né? Que os nossos clientes são nossos associados. Então a gente não está visando só o lucro, a gente orienta como se fosse um sócio mesmo da cooperativa do Sicredi. E isso faz toda a diferença neste momento, onde os empresários estão lá com uma série de dificuldades físicas, inclusive, né, nos seus estabelecimentos, e precisam projetar esse futuro. Então, certamente, falando com o analista financeiro do Sicredi, com o gerente, eles vão ajudar cada micro e pequeno empresário a encontrar a melhor linha de crédito para o seu negócio. Exato, essa é uma diferença bem importante, né, Orestes, porque no estado como um todo nós somos 38 cooperativas do Sicredi, né, no país são 104 e 38 no Rio Grande do Sul. Mas desses municípios que foram mais atingidos, nós estamos falando em 12 cooperativas, onde os próprios presidentes residem nesses municípios que foram atingidos. Então nós temos presidentes que eventualmente ficaram também sem energia elétrica 2, 3 dias, sofreram desabastecimento, estão enfrentando as questões de infraestrutura das estradas também. Então é um diálogo totalmente diferente, porque os próprios colaboradores, os dirigentes do Sicredi estão na mesma situação do que muitas empresas. Então a gente compreende perfeitamente tudo que a gente está vivendo. A gente sabe o momento desafiador que será esse da reconstrução, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é perfeitamente possível, né, que a gente tenha um horizonte positivo pela frente. E eu digo sim, porque essa certeza do horizonte positivo, né? Porque nós não temos outra alternativa. E ao sabermos que apenas nos resta reconstruirmos, reerguermos o Estado, é muito mais fácil a gente manter o otimismo, mesmo diante de toda essa dificuldade que a gente está vivendo. Eu acho que a gente teve um exemplo da nossa superação, né, da superação dos gaúchos, inclusive com a ajuda de vários irmãos aí de outros estados, no voluntariado, né, nessa entrega que todo mundo teve, nessa reação à tragédia, porque foi realmente uma grande tragédia. Então é essa força que tem que nos animar pensando no futuro, Márcio. Quantas agências do Sicredi chegaram a ser afetadas pelas enchentes? Nos primeiros dias, ali no começo do mês de maio, nós tivemos 80 agências fechadas, algumas por água ter invadido o local, outras por falta de energia, em algumas situações os colaboradores não conseguindo chegar até a agência. Hoje nós temos aí, dessas 80 iniciais, nós temos cerca de 10 agências que continuam inoperantes, algumas delas inclusive em Porto Alegre, e aí situações de falta de energia ainda em alguns pontos que a gente tem. Então, das 80, 10 hoje permanecem fechadas. Mas a grande vantagem é que a gente consegue atender, pela capilaridade que o Sicredi tem. Nós somos a instituição financeira com a maior rede de atendimento do Estado hoje. 97% do Estado é coberto pelo Sicredi, é isso? São mais de 670 pontos de atendimento? Exatamente, esses números aí, 97% do Estado. E quando a gente fala desses municípios mais atingidos pela enchente, nós estamos falando que em 2/3 deles, o Sicredi é a única instituição financeira presente. Então é algo muito forte. E claro que quando a gente fala em região metropolitana, o Sicredi não é a única instituição financeira presente, mas sabemos do nosso papel importante também na região metropolitana. Mas quando a gente fala do interior, tem muitos municípios que são atendidos apenas pelo Sicredi. E esses associados, eles esperam do Sicredi nesse momento uma proatividade, um apoio acima da média, né? Um apoio tradicional que o Sicredi presta, né? Porque nós já temos por costume não ter apenas o olhar financeiro, né? O econômico. Nós temos hoje vários programas desenvolvidos nas regiões. A gente fala em educação nas escolas, a gente fala em saúde, fala em turismo rural, a gente fala em sucessão familiar. E da mesma forma, e assim como foi na pandemia também, nós apoiamos muito os hospitais aí durante a pandemia, e neste momento agora também estamos apoiando em diversas frentes. Você falou da solidariedade,
nós tivemos aí no total do estado 16 centros de distribuição apoiados pelo Sicredi. 4 deles com gestão direta do Sicredi e outros 12 em que nós estamos apoiando, recebendo mantimentos, recebendo doações e ajudando na destinação também, porque a gente percebeu que havia uma lacuna, havia uma oportunidade de apoiar na organização desses centros de distribuição. A gente passou a receber muitas doações, principalmente de outros estados, e por vezes essas doações ficavam paradas nos caminhões por não ter a logística organizada. Então, inclusive na logística, nós apoiamos aí em diversos municípios do Rio Grande do Sul, né, com gerentes do Sicredi, diretores do Sicredi, presidentes, apoiando lá nos centros de distribuição também. Perfeito. Márcio, queria te fazer 2 questões aqui que chegaram de empresários, pequenos e médios empresários. A primeira delas é o seguinte: bom, nesses municípios, nas áreas, os municípios que têm decreto de emergência, mas que eventualmente a empresa não teve um alagamento, né, não teve afetada a sua infraestrutura, a sua sede, mas ela foi afetada, por exemplo, ela é uma agência de turismo, né, que certamente vai precisar de um auxílio, ela, ou qualquer outro negócio, uma empresa de comunicação, por exemplo, né, que está vendendo menos publicidade, enfim, essas empresas também podem acessar esses recursos? Também podem acessar os recursos, eventualmente na questão do subsídio do Plano B, pode ser que haja uma restrição, mas como eu disse, existem hoje várias linhas de crédito, algumas linhas de crédito, inclusive, Orestes, estão disponíveis para o estado inteiro. Algumas delas estão restritas a municípios em estado de emergência e outras específicas para municípios em estado de calamidade, né? Então, olhando as características de cada linha de crédito, estando alguém residindo naquele município que está em estado de calamidade, ele tem direito, sim, a essas linhas de crédito também. Porque se a gente for pegar como exemplo, né, a questão da infraestrutura, seja ela rodoviária, seja aeroporto, né? Mesmo um município que não tenha sido afetado duramente pelas chuvas, ele hoje está impactado pela questão da infraestrutura, eventualmente o turismo, né? Fica muito impactado por não termos o aeroporto operando. Então, as linhas, elas são abrangentes, sim, né? Mesmo que aquele empresário, aquela empresa não tenha sido invadida pela água, né, da chuva, da enchente naquele momento. E esse recurso pode ser utilizado para que destino? Por exemplo, uma empresa que está lá e que já vinha se recuperando da pandemia, e vários que inclusive pegaram, né, ou o Pronamp ou o Pronampe, e estavam lá ainda tendo alguma dificuldade, porque tinha os 12 meses de carência, mas ainda está pagando aquele recurso, agora vai ter dificuldade. Ela pode usar para capital de giro e para pagar esses compromissos? O uso é livre? Nós temos algumas linhas de crédito que sim, que podem ser usadas para capital de giro, para honrar a folha de pagamento, honrar impostos. Outras que são específicas para recompra de máquinas, de equipamentos, de imobiliário, né? Então depende muito da característica de cada uma das linhas de crédito. Então existe, e é esse o aspecto positivo, né? Em havendo várias linhas de crédito disponíveis, o empresário ele consegue buscar aquela que lhe atende. Se ele precisa de algo específico para o capital de giro, ele encontra. Se ele precisar de alguma coisa para a compra, né? Reestruturar a sua empresa, reerguer a empresa, comprar mobiliário, comprar maquinário, né? Ele encontra também. Então, existe uma diversidade muito grande e esse é um aspecto muito positivo. Nós estamos muito bem servidos, eu diria assim, em termos de linhas de crédito para apoiar nesse momento de retomada. Perfeito. E o Sicredi funciona também para o empresário, para o pequeno e médio empresário que precisar? Eles fazem uma certa consultoria para esses empresários? Sim, inclusive nós estamos com uma parceria também aí com algumas regiões do estado, alguns municípios que fecharam uma parceria com o Sebrae, e inclusive relacionado à consultoria. E existe também, e aí um aspecto muito positivo, tem várias consultorias no estado hoje, né? Não sendo ligadas ao Sicredi, mas consultorias oferecendo serviços gratuitos também para a empresa, Orestes. Então, quando a gente fala de solidariedade, ela vem vindo de várias partes, de várias formas. E isso é muito positivo. Mas sim, também os próprios gerentes do Sicredi, né, os gerentes de negócio, gerente de agência, também apoiam nesse momento de retomada, de reconstrução, também dando esse apoio, essa consultoria. Mas o Sebrae, né, aproveitando aqui, é um grande parceiro quando a gente fala em consultoria, nesse apoio das empresas aí para retomarem suas atividades.
Esse montante de recursos, esse R$1 bilhão, né, que vem lá do BNDES, ele é suficiente nesse primeiro momento para atender as empresas? E se não for, pode ser acrescido? Pode vir mais recursos? Perfeito. Esse 1 bilhão, esse valor que se fala de 1 bilhão, esse é o subsídio, esse é aquele desconto. Só de subsídio, então? Só de subsídio, exatamente. Além dele, a linha de crédito do Pronamp são 30 bilhões. 30 bilhões? Bilhões, exatamente. É um valor bastante elevado, né, para esses vários municípios. E quando a gente fala do subsídio, é 1 bilhão. E esse 1 bilhão, ele alavanca 2,5 bilhões em negócios, né? Então são vários números aí, né? E sem entrar muito no mérito deles, mas é 1 bilhão de subsídio, é 1 bilhão, digamos assim, a fundo perdido que o governo está dando, e deste valor, né, todo ele para o Rio Grande do Sul, sendo operado por Sicredi, por Banrisul, Caixa Econômica Federal, né, Banco do Brasil, né? Tem algumas instituições financeiras operando esses recursos aí no nosso estado. Não, eu confesso que há um tempo eu já migrei, para o Sicredi, com a minha pequena empresa lá de comunicação, e justamente por esse atendimento mais próximo que o Sicredi dá, né, de atendimento até na pandemia, o meu gerente falava comigo pelo WhatsApp, né? E a minha conta não tem volumes aí vultuosos, né, como grandes empresas. Então esse atendimento do Sicredi, mais em várias das suas agências, funciona inclusive, né, para quem precisa lá de uma sala para fazer uma reunião, para receber um cliente, todas estão disponíveis, né, para os associados. Então nessa hora, esse acolhimento também das agências, dos funcionários do Sicredi, ele faz toda a diferença, Márcio, e vocês apostam muito nisso? Exato, e a gente trabalha nas duas frentes, né, Orestes, tanto na questão de expansão física, e a gente continua inaugurando agências pelo país afora, eu diria assim, né, mas também entendendo que tem um grande público que hoje é digital, e seja digital pelo aplicativo do celular ou pelo próprio WhatsApp, que é uma bela ferramenta também de comunicação, né. A gente vive aí um momento em que as pessoas muitas vezes não atendem mais ligações desconhecidas pelas fraudes, e a gente acaba atuando muito com os associados por WhatsApp, né? Seja mensagem de texto, mensagem de áudio, troca de arquivos, eventualmente quando a empresa precisa enviar algum dado de faturamento. Então, estamos usando a tecnologia de forma muito ampla, né, em tudo que é necessário para o dia a dia do associado, buscando entender quem prefere o presencial e, eventualmente, quem prefere o digital, né, que a adesão ela é bastante grande. Como é que está o posicionamento do Sicredi nas grandes cidades, né, e Brasil afora, né? Como tu atende aqui os estados do Sul, Márcio, queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque o Sicredi sempre ficou, eu sou lá de Santo Ângelo, né, sou lá da região das Missões, então o Sicredi sempre fez parte da minha vida, mas sempre foi uma cooperativa do interior do estado, né, que atendia basicamente até os produtores rurais. Só que o Sicredi, nos últimos anos, ele teve um reposicionamento gigantesco, virou uma grande instituição financeira, ganhou o Brasil, nem dá muita bola, para os veículos locais aqui, como a Ubra TV, que bom que tu está aparecendo aqui agora para falar com a nossa audiência, mas a nossa grande cobertura é aqui na região metropolitana de Porto Alegre, onde o Sicredi talvez não seja tão conhecido como é no interior. Como é que está esse processo de reposicionamento de vocês como uma grande instituição financeira, bancária, mas mantendo os princípios do cooperativismo? De fato, a origem do Sicredi foi no meio rural, né? As cooperativas do Sicredi foram fundadas lá na década de 80, a grande maioria delas, apoiadas pela Federação das Cooperativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul. Então, a vocação do Sicredi rural, e eu digo assim, por que a vocação rural? Porque hoje 40% do PIB do Rio Grande do Sul é agronegócio, né? E isso muitas vezes, muitas pessoas desconhecem essa força que o agro tem. E o Sicredi é forte justamente no agro porque o Estado é forte no agronegócio. Mas também nos últimos anos a gente tem avançado muito com pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? E a pessoa jurídica, seja ela no interior do Estado ou hoje na região metropolitana, é um nicho muito importante hoje para o Sicredi. Assim como o agronegócio, anos atrás, descobriu que o Sicredi era um excelente parceiro, hoje a gente tem visto as empresas descobrindo no Sicredi um excelente parceiro. Quando a gente fala, vou pegar um número aqui especificamente em Porto Alegre, nós temos aí hoje cerca de 60 mil pessoas em Porto Alegre associadas do Sicredi. No estado inteiro são 2,5 milhões de gaúchos sócios
do Sicredi. Olhando só Porto Alegre, são 60 mil associados que nós temos aí hoje já apoiando. E esse crescimento é muito recente, né, Orestes? Se formos olhar o número de associados de anos atrás e de agora, ele é totalmente diferente. Então, eu diria assim, a própria região metropolitana tem descoberto o Sicredi de uma forma muito recente, de 2, 3 anos para cá. E a gente fica muito feliz por isso, né? Porque além de toda a vocação e de toda a força que nós temos no agronegócio, hoje também estamos muito bem organizados para atender a pessoa jurídica. Verdade. Para encerrar aqui, e aquele empresário que não foi afetado de nenhuma forma, mas ele é um empresário gaúcho e ele encontra agora, no meio dessa tragédia, uma oportunidade. Ele está sendo otimista, viu, Márcio? Como nós aqui. Está olhando o copo meio cheio e ele vai apostar no Rio Grande do Sul e ele quer investir no seu negócio. Ele também vai encontrar uma linha de crédito aí facilitada no Sicredi? Também, assim como eu disse, nós temos aí, tem grande parte dos municípios gaúchos ou estão em estado de emergência ou calamidade. Então essas linhas de crédito, falando das linhas emergenciais, elas estão disponíveis em boa parte do nosso estado, seja o empresário atingido ou não atingido. Então ele vai encontrar tanto linhas de crédito federais, que hoje, como eu disse, são os valores altos que a gente tem disponível, mas também temos as próprias linhas de crédito do Sicredi, já oferecidos aí de forma tradicional. Então estamos bem providos, né? E a nossa expectativa, né, Orestes, olhando aí quadros e notícias que a gente tem de outros países, inclusive, que passaram por tragédias, né, tragédias grandes, nós vimos que em vários lugares do mundo, quem ajudou na reconstrução das cidades, das regiões, dos estados, foram as cooperativas de crédito, porque nesse momento de dificuldade, é muito normal que um banco, uma instituição financeira tradicional, ela se preserve, ela busque evitar a inadimplência. E as cooperativas, né, por nós sermos formados por pessoas que moram, vou pegar o exemplo do município de Cruzeiro do Sul. Quem são os associados do Sicredi? Quem são os donos do Sicredi no município de Cruzeiro do Sul? São pessoas que foram atingidas, são lá das 600 casas que não existem mais. Então o Sicredi ele não tem alternativa a não ser apoiar justamente essas pessoas, porque são elas que a vida inteira contaram com o Sicredi e apoiaram o Sicredi, né? Então, neste momento, somos muito próximos, né, e sabemos desse papel importante que as próprias cooperativas têm, né, nessa retomada, né? E ficamos muito felizes justamente quando a gente vê notícias, dados, né, comprovações de outros países, né, foi o importante papel das cooperativas na reconstrução. E é isso que a gente quer trabalhar também nesse momento. Perfeito. Márcio Porte, que é presidente da Central Sicredi Sul e Sudeste, obrigado por te ter aqui no Poder RS, obrigado pelo prestígio. Conte sempre aqui com a Ubra TV para passar as informações para os associados do Sicredi e para a sociedade, para a comunidade gaúcha em geral. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Orestes, e deixar aqui a mensagem final de otimismo, né? Nós temos que, apesar de tudo que a gente está vivendo, mas que a gente consiga olhar para frente e enxergar um estado pujante, né, forte, né, acreditarmos que é possível essa reconstrução. A mensagem de todos é a mais importante de dificuldade. Perfeito. Perfeito. Boa noite. Obrigado.